Bom dia, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite no coração de cada um nessa manhã. A mensagem que eu trago nessa manhã, ela está numa pequeno versículo da Bíblia que diz assim, é Lucas 15, capítulo do 8 até o 10, que fala assim, a parábola da dracma perdida. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque hoje achei a minha dracma perdida. E aí Jesus fala assim, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Dracma é moeda, ou seja, essa mulher ela tinha 10 moedas, só que ela viu que estava faltando uma. Então ela guardou aquelas outras 9 e ela começou a varrer a casa para procurar, achar debaixo, levantar o tapete para ver onde que estava aquela moeda. E quando ela acha, ela fica feliz e ela vai chamar suas vizinhas, suas amigas e, vamos supor lá, faz um chazinho, uma festa lá para comemorar essa moeda que ela achou. Essa parábola, ela vem falando de que quando um pecador se arrepende do seu mau caminho, da sua vida que ele levava, e ele volta-se a se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, a festa no céu também. Jesus e os anjos, eles festejam no céu quando um pecador se arrepende. Quando nós andava perdido pelo mundo aí, com uma vida totalmente errada, e a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a aprender a vontade de Deus na nossa vida, qual é a vontade de Deus na minha vida, o que Deus quer que eu faça para ser uma pessoa melhor, o que Deus quer que eu faça para não ser mais aquela pessoa que eu era do passado. Porque a gente, quando a gente não conhece a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente não conhece Deus como hoje, tipo assim, nós conhecemos, a gente fazia coisas que para a gente é certo, na nossa cabeça, na nossa visão humana, a gente fazia, era correto. Mas quando a gente passa a estudar a Bíblia, a conhecer melhor a palavra de Deus, tem coisas que a gente fala, nossa, eu fazia isso não era certo. Então, é no momento que Deus ele começa a trabalhar com o ser humano, no coração da gente. Porque o Espírito Santo, igual eu falei, quando a gente lê a Bíblia com oração, o Espírito Santo ele começa a trabalhar no nosso coração. E é o Espírito Santo que nos dá o arrependimento. É o Espírito Santo que nos ajuda a abrir os nossos olhos da cegueira que a gente estava espiritual. E aí a gente começa a olhar a nossa vida diferente. A gente começa, opa, peraí. Então quer dizer que eu estava errada quando eu falava mal daquela pessoa ali. Opa, peraí, quer dizer que eu estava errada quando eu falava mentira. Peraí, eu estava errada quando eu, tipo, não obedecia a minha mãe, não obedecia a meu pai, quando eu era briguenta, quando eu falava palavrão. Nossa, isso tudo a Bíblia condena, então eu estava errada. A partir daquele momento que o Espírito Santo mostra o meu erro, aí eu começo a mudar. Tipo assim, ó, quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente precisa mudar. Porque não tem como a gente aceitar Deus na nossa vida, aceitar Jesus na nossa vida, aceitar a palavra de Deus na nossa vida e a gente continuar sendo as mesmas pessoas. Não tem como. Quando a gente lê a Bíblia, a gente aceita Jesus, tem que ter uma conversão na nossa vida, porque o Espírito Santo ele transforma o nosso coração. É tipo assim, o meu coração estava sujo, então o Espírito Santo entra e ele começa a fazer uma faxina dentro do meu coração. Ele começa a tirar toda aquela sujeira que estava dentro do meu coração e meu coração ele começa a ficar limpo de novo. Aí eu começo a receber aquelas coisas boas que Deus está me oferecendo. Quer ser uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa paciente, uma pessoa que não mente, uma pessoa que ajuda as pessoas, uma pessoa que quer fazer as coisas certas diante de Deus. E Deus, ele se alegra quando a gente age dessa forma. Deus, ele se alegra quando a gente se arrepende do nosso pecado. Quando a gente se arrepende de algo que a gente faz que é errado. E quando a gente fala para Deus assim, Senhor, eu não sabia que isso daqui era errado.
Deus, ele não leva o tempo da ignorância. O tempo da ignorância é quando a gente não conhece. A partir do momento que a gente conhece, a gente tem a responsabilidade de fazer agora o certo. Ou seja, antes, no meu tempo da ignorância, se eu gostava de falar mal das pessoas, hoje, quando eu sei na Bíblia que a gente não deve levantar falsos testemunhos, que está no mandamento de Deus, eu vou procurar falar para Deus: Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero ser aquela pessoa do passado. Eu quero ser uma nova criatura. E aí o Espírito Santo, ele vai trabalhando no nosso coração, igual eu falo, ele vai fazendo aquela faxina no nosso coração, e aí a gente acaba mudando, a gente muda a nossa vida, que as pessoas olham para a gente e falam: nossa, você está diferente, o seu rosto chega, brilha. Porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele muda a nossa vida. Volto a falar, é impossível Jesus entrar na nossa vida e não ter mudança. Quando a gente permite abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar na nossa vida, tem que ter mudança. Se não tiver mudança, é porque alguma coisa está errada com a gente, não com Deus. Então, nessa manhã, o que eu trago para nós hoje? Que nós realmente possamos querer deixar o Espírito Santo fazer uma faxina no nosso coração. Se o nosso coração está sujo do pecado, se o nosso coração está sujo de muitas coisas que Deus não se agrada na nossa vida, que nós possamos pedir: Senhor, eu quero que o Espírito Santo entre no meu coração e faça uma faxina, porque eu não quero o teu coração sujo. Deus fala que os limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver Deus? Eu quero ver Deus. Eu quero estar com Deus. Você também quer? Eu acredito realmente que você quer estar com Deus. Então peça para Deus hoje: Senhor, que o teu Santo Espírito limpe o meu coração. Tudo que tiver de sujo, o Senhor tira. É igual quando nossa casa quando tá... A gente gosta da nossa casa suja? Tem gente que gosta, eu não gosto. Mas eu não gosto da minha casa suja. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma faxina, eu vou limpar ela, vou tirar tudo de sujeira que tem dentro. Que nós possamos pedir para Deus fazer isso no nosso coração. Porque o nosso coração às vezes tem tanta sujeira e Deus precisa fazer uma faxina nele. Mas para isso, eu preciso abrir a porta do meu coração para Deus entrar no meu coração e fazer uma faxina. Lembra, Deus, Jesus, ele bate na porta do nosso coração, mas nós temos que abrir, porque ele não invade. Ele quer que nós abrimos a porta para que ele entre no nosso coração. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã e que Jesus possa todos os dias fazer parte da tua vida, entrar no teu coração e limpar o teu coração, tirar aquilo que precisa ser tirado e colocar aquilo que precisa ser colocado. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém.